É uma honra poder estar com vocês. É sempre bom estar na primeira Igreja Batista Teixeira de Freitas, na Pibatef. É um lugar onde eu tenho muitos e muitos amigos. Muitos amigos, muitas amigas. E eu acredito assim que uma das belezas da vida é a amizade. Então assim, muita gente querida, que se eu for parar para citar nomes aqui, a gente vai ficar aqui muito tempo. Eu sei que a igreja tem muita gente nova também, mas muitas pessoas da nossa época que tanto nos abençoaram. Louvado seja Deus pela vida dessa igreja. Louvar a Deus pela vida do pastor Paulo, onde ele está. Cadê o pastor Paulo? Desejo e oro por toda a prosperidade no seu ministério. Também louvar a Deus pela vida de Anderson e também de Anderson e Sônia, né? Família pastoral crescendo. Vitor e Valentina, não é isso? Estão aí, estão entre nós. Então louvado seja Deus pela vida dessa família que tanto abençoa as nossas vidas. Eu quero convidar vocês para a gente poder refletir, pensar na palavra do Senhor. Antes disso, lembrei de uma experiência, né, que o meu irmão ele tem. Ele nasceu e criou-se em Santo Antônio, distrito aqui de Teixeira de Freitas. Fica a menos de 30 quilômetros. Meu irmão ele permaneceu em Santo Antônio até pouco depois dos seus 20 anos, eu acredito. E hoje mora já em Teixeira de Freitas, já há cerca de 15 anos. Mas toda vez que ele vai a Santo Antônio, ele posta uma fotozinha ali na sua rede social, colocando assim: estou aqui na Terra Santa. Eu também morei em Santo Antônio durante um tempo. Então assim, é muito interessante por ele considerar Santo Antônio uma Terra Santa por conta da sua história, por conta das suas boas memórias. Então para ele, Santo Antônio é a Terra Santa. Eu quero convidar vocês a gente também fazer uma peregrinação por uma Terra Santa. E essa peregrinação não é em Jerusalém, é no Evangelho de João, capítulo 1. Porque o Evangelho de João, no capítulo 1, nós podemos definir essa passagem bíblica como uma geografia sagrada. João, capítulo 1, é uma geografia sagrada, é uma terra santa. E pensando dessa forma, então eu já te convido, vai tirando aí as sandálias dos pés. Vai tirando os sapatos. E quando eu uso essa figura de linguagem, eu estou dizendo para que todo o nosso coração esteja rendido, dobrado e reverente diante desse texto sagrado. Nós vamos caminhar pela Terra Santa, João capítulo 1. O verso também é o primeiro. Evangelho de João, capítulo 1, verso 1. Depois eu dou um salto aqui para o verso 14. Então, leiamos, irmãos, essa passagem tão importante para a nossa fé. Evangelho de João, capítulo 1, verso 1. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Verso 14. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória, como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Amém? Pela grandeza de Jesus, Jesus é grandão. Pela profundidade da sua missão, a missão de Jesus é algo muito profundo. Por conta da grandeza do Cristo, por conta da profundidade da sua missão, muitos nomes e títulos é atribuído a Jesus. Muitos nomes e títulos. Vamos pensar em alguns. Jesus é o Messias. Jesus é o Cristo. Jesus é o Filho do homem. Jesus é o Filho de Deus. Mas Jesus também é pão da vida, água da vida, é o bom pastor, é o Emanuel. Jesus é príncipe da paz. E aí você pode pensar em outros. Mas além destes, Jesus é o Verbo.
além destes, para João, Jesus é o Verbo. Agora olha que interessante, o pessoal aqui que já leu e já tem afinidade aí com Mateus e Lucas. Quem já passou pelos evangelhos de Mateus e Lucas, perceberam com facilidade que ali, quando Mateus e Lucas, eles iniciam o relato da vida e do ministério de Jesus, eles começam esse relato com uma genealogia. Uma genealogia. Eles buscam demonstrar a origem humana de Jesus como filho de Davi. João não tem uma genealogia. João não tem uma genealogia porque o propósito de João é outro. O propósito de João é nos apresentar, é nos ensinar que Jesus tem uma origem divina e é filho de Deus. Observe o entendimento e o propósito de Mateus e Lucas. Demonstrar que Jesus tem uma origem humana e é filho de Davi. João, ele vai em outra direção. Ele quer demonstrar que Jesus tem uma origem divina e é filho de Deus. E para isso, o que João faz? Ele usa a palavra verbo. Logos no grego. Ele usa a palavra verbo para nos falar do Jesus que mais do que filho de Davi, é filho de Deus. Mais do que humano, é divino. Observem vocês aqui no verso 1, como João, ele aprofunda essa reflexão, esse ensinamento quanto à divindade de Jesus. Percebam vocês, primeiro, no princípio era o verbo. O que João quer ensinar a gente com isso? No princípio era o verbo. Aqui João está falando da eternidade de Jesus. Eternidade de Jesus. No princípio, antes de existir tudo, ele já existia. Antes da matéria vir à existência, o Cristo de Deus já estava lá. Ele já existia. Jesus, ele é antes da criação, porque ele é o Pai da eternidade. Então, quando João, ele se expressa dizendo, no princípio era o verbo, ele está falando da eternidade de Jesus. Antes de tudo existir, ele já existia. E o verbo estava com Deus. Uma referência à comunhão eterna de Jesus com o Pai. Agora, é muito importante para nós, pastores, teólogos, estudantes da Bíblia, recorrer ao original, porque o grego aqui, ele nos traz um entendimento mais profundo do estava com Deus. Porque estava com Deus aqui, não é apenas estava na comunhão de Deus, mas estava face a face com Deus. Isso fala da íntima e profunda e viva intimidade do Filho para com o Pai. Estava com Deus, a eterna comunhão de Jesus e o Pai. Interessante que certa feita, alguns anos atrás, eu estava lendo um livro de um filósofo brasileiro, e ele disse assim, Jesus criou o homem porque, ou melhor, Deus criou o homem porque Deus estava carente de companhia. Deus estava precisando amar alguém, ser amado por alguém. Então, por isso, Deus criou o homem por uma carência de companhia. Isso não é verdade. Isso não é verdade porque Deus é uma pequena comunidade de 3 pessoas que se amam, estão unidas e têm propósitos bem definidos. Então, estava com Deus, o Cristo de Deus sempre esteve na eterna comunhão do Pai. O verbo era Deus. Depois de João deixar bem claro que o verbo é eterno e é íntimo de Deus, ele agora nos assegura de forma direta. No princípio era o verbo, o verso 1, por favor. No princípio era o verbo. Aqui nós temos a eternidade de Jesus, o verbo estava com Deus, a comunhão de Jesus com o Pai, e o verbo era Deus. O verbo era Deus. Jesus é divino, Jesus é Deus. Ele não é
a criatura de Deus. Jesus não é uma criatura. Jesus não é uma criatura de Deus como afirmam alguns. Jesus é o próprio Deus. Ele é o próprio Criador. Então, olha a profundidade do ensino de João nesse único verso. A eternidade de Cristo, a comunhão dele com o Pai e a sua divindade. Lembremos-nos que ele não é a criatura. Ele não é criatura. Ele é o próprio Criador. E aí, depois desse momento de engrandecimento da pessoa de Jesus, João, ele nos declara no verso 14: e o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Na Bíblia, a linguagem de hoje, a tradução, ela é mais interessante para mim. Porque na linguagem de hoje, a tradução aparece da seguinte forma: a palavra se tornou um ser humano e morou entre nós. A palavra se tornou um ser humano e habitou entre nós. Sendo ainda mais simples e direto, João está dizendo o seguinte aqui para a gente: olha, aquele que era antes de todas as coisas, aquele que estava na graciosa comunhão do Pai e estava morando na eternidade com o Pai, aquele que era Deus, ele tomou a decisão de ser como um de nós, tomou a decisão de ser gente, desceu até nós, viveu entre nós. É por isso que eu defino o Evangelho da seguinte forma: Evangelho para mim é a boa notícia que Jesus desceu. Evangelho para mim é a boa notícia que Jesus desceu. Eu gostaria de te oferecer alguns segundos para você meditar na grandeza dessa verdade, da descida do divino entre nós. Eu gostaria que você fizesse aí um momento de raciocínio santo, para pensar na beleza dessa descida, na grandiosidade dessa vinda, na grandiosidade dessa generosidade santa do Cristo de vir morar entre nós diante de tantos benefícios da eternidade. Pense nisso. Um ouvinte mais atento ao pastor vai se perguntar assim: pastor, por que Jesus desceu? Por que ele veio? Por que abriu mão de tantos direitos, tantos benefícios, tantos prazeres? Por que saiu das mansões eternas para a periferia humana? Por quê? Porque saiu da confortável e prazerosa presença do Pai para viver dor e rejeição aqui entre nós. Interessante que quando Paulo vai falar dessa descida de Jesus, dessa vinda de Jesus, ele diz assim: olha, Jesus desceu de patamar. Ele esvaziou-se. E aí, Paulo, entendendo que Jesus, nessa descida, ele desce de patamar, ele esvazia-se, ele usa a seguinte expressão, ele diz assim, ó: sendo ele rico, se fez pobre. É de uma beleza que as palavras humanas são muito pequenas para expressar a grandeza do Cristo que vem morar com a gente. A grandeza do Cristo que vivia de forma tão confortável na eternidade e vem para a periferia humana. Isso ainda consegue tocar o seu coração? A grandeza da vinda de Jesus, da manifestação de Jesus, esvaziou-se. Imagine os senhores, se o Elon Musk, ele abrisse mão de todo o seu patrimônio bilionário e declarasse: vou viver uma vida simples e humilde a partir de agora. Isso ainda seria pequeno para falar da grandeza do Cristo que desce das mansões celestiais para a periferia da humanidade. Por que ele veio?
por que que ele desceu? João mesmo, no capítulo 1, nos responde por que ele veio. Então vejamos, verso de número 4. Nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens. Nele, no Cristo, estava a vida, e a vida era a luz dos homens. Ele veio, porque ele veio? Veio para trazer vida e luz. Vida e luz à sua criação. Como é que você define a palavra pecado? Como é que você define a prática pecaminosa? Algumas pessoas vão dizer, errar o alvo, desobedecer a Deus, tudo correto. Mas existe uma definição que eu também gosto muito. Pecado é a busca do ser humano, consciente ou não, de viver de forma alienada de Deus. Ei, toda vez que você peca, sabe o que você está dizendo? Deus, eu tenho um caminho melhor do que o seu. Toda vez que nós pecamos, nós estamos dizendo para Deus, eu tenho um caminho melhor do que o seu. O primeiro a dizer isso foi Adão e Eva. Nós temos um caminho melhor do que o do Senhor. Porém, meus irmãos, nessa nossa tentativa, consciente ou não, de vivermos alienados de Deus, fruto do nosso pecado, o que a gente colhe só é morte e trevas. O que a gente colhe só é morte e trevas. É por isso que ele vem. Porque até então estávamos tanto em morte como em trevas. Ele vem, ele desce e nos traz a vida espiritual, a nossa vida física. Existem duas palavrinhas para a vida na Bíblia. No Novo Testamento, bios, vida física, vida humana, a vida. E tem zoe, que é a vida de Deus. Quando Jesus vem, ele traz zoe para a nossa existência. Ele traz zoe para a nossa bios. Ele traz a vida eterna, a vida abundante, a vida de Deus, para a nossa vida medíocre e alienada do eterno. Talvez aqui essa noite, você esteja precisando dessa vida abundante de João 10:10. Talvez pessoas que adentraram aqui nessa noite possam pensar assim, pastor, eu não estou vivendo, eu estou existindo. Aí Deus, através da sua palavra, nos declara essa noite, o meu filho trouxe vida para você. O meu filho tem vida abundante para você. O meu filho tem vida eterna para você. E vida eterna, aí é preciso a gente entender isso, não é apenas a vida que virá, mas é a vida que já veio. Vida eterna é a vida que já veio. Porque a vida eterna não é apenas um tempo. Vida eterna também é uma qualidade de vida. É a vida abundante de Deus, é a vida trazida pelo Cristo de Deus, aqueles que se reconhecem mortos. Ele traz vida espiritual. Aqueles que estão mortos em seus deleites e pecados, mas ele também traz luz para os nossos caminhos marcados de escuridão. Por que ele vem? Ele vem, versos de número 11 e 12. Veio para o que era seu, e os seus não o receberam. Uma pausa aqui nesse verso 11. Porque no verso de número 3, João diz que ele é o Criador. Ele é o Criador. O Verbo é o Criador. O Cristo é o Criador. E aqui, no verso 11, João está dizendo, ele veio para o que era seu, e os seus não receberam. É mais ou menos assim, a criação não reconhece seu Criador. O Criador vem de encontro à sua criação, mas a criação não reconhece o Criador. Verso de número 12, mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome. Existe aqui um poder
apresentado a nós no verso 12. É verdade que o nosso mundo é marcado de muitos poderes. Tem muita gente desejosa pelo poder econômico, quer ser rica. Tem muita gente aqui, que eu espero que não tenha, mas é provável que talvez exista, muita gente desejosa pelo poder intelectual, tipo de poder. Outros interessados pelo poder político. Mas sabe qual é o poder que a gente precisa desejar, pastor Anderson? É esse poder do verso 12. O poder de sermos chamados e considerados e acolhidos como filhos de Deus. Todos esses outros poderes são palha diante do poder que você, servo humilde de Jesus, já recebeu. O poder de ser acolhido como filho de Deus. O poder de ser recebido como filho de Deus. E é para isso que Jesus vem. Ele vem para trazer vida, ele vem para trazer luz, mas ele vem para mudar o nosso patamar espiritual. Jesus vem para mudar o nosso patamar espiritual. O patamar espiritual que vivíamos era de queda, era de perdição, era de rebeldia. Jesus vem para nos fazer filhos de Deus. Jesus vem para mudar o nosso patamar espiritual, porque o nosso patamar espiritual era de miséria, era de queda. Aí Jesus vem e transforma o mais miserável pecador em filho amado de Abba. Em filha amada de Abba. Eu não tenho dificuldade nenhuma de entender as pessoas de outras religiões, ou que pensam religiosamente diferente de mim, como irmãos. Para mim, a humanidade é uma grande irmandade. Eu não tenho dificuldade nenhuma de ver outras pessoas de outras religiões como meus irmãos. Irmãos, dentro da perspectiva de humanidade. Eu não tenho dificuldade de entender as pessoas que não professam a mesma fé que eu. Não tenho dificuldade de entendê-las, que elas também são filhos de Deus. Mas tem uma coisa. Eu acredito que muita gente é filho de Deus na perspectiva criadora. Jesus quer elevar o seu patamar para um filho de Deus, uma filha de Deus, numa perspectiva redentora. Como um filho salvo por Jesus. Um filho, uma filha resgatada por Jesus. Então Jesus vem para trazer vida, é verdade. Vem para trazer luz, é verdade. Mas ele vem também para nos fazer filhos de Deus. Eu quero citar John Stott, que diz o seguinte: o Filho de Deus se tornou homem, para que os homens se tornassem filhos de Deus. O Filho de Deus se tornou homem, para que os homens se tornem filhos de Deus. Oswaldo, ele desceu para a gente subir. Ele veio até nós para que a gente tenha condições de ir até ele. Verso 18. O terceiro motivo porque ele desceu. Deus nunca foi visto por ninguém. Aqui nós temos uma afirmação que percorre toda a Bíblia. A doutrina do Deus invisível. Deus nunca foi visto por ninguém. Há um hino do nosso cantor cristão chamado Deslumbrante. Algumas pessoas aqui lembram desse hino? Tem um trechinho que diz assim: se nos cega o sol ardente. Como é que é, Meire? Se nos cega o sol ardente, quando visto em seu fulgor, quem contemplará aquele que do sol é criador,
patriarcas nem profetas o chegaram a avistar, nem Adão chegou a vê-lo antes mesmo de pecar. A doutrina da invisibilidade de Deus percorre as Escrituras. Deus não foi visto por ninguém. As manifestações de Deus nas Escrituras é da sua glória, é da sua beleza, é da sua majestade. Deus nunca foi visto por ninguém. O Filho unigênito que está no seio do Pai, esse o revelou. Deus nunca foi visto, mas pode ser visto na pessoa do Filho. Sabe de uma coisa, eu já caminho aqui para o encerramento. Eu acredito que o ser humano, pastor Aquiles, vive uma crise de transcendência. Como é que é isso, Wesley? Crise de transcendência é essa crise em relação a Deus. As pessoas têm ainda uma crise de quem é de fato Deus. Uma crise quanto à dúvida, uma dúvida cruel de quem realmente Deus é. Quem é Deus? Como de fato Ele age? Como Deus opera? Há uma dúvida cruel. Existem extremos em relação a Deus. Existem exageros em relação a Deus, tanto de um ponto de vista como do outro. Quantas religiões passando uma perspectiva equivocada, errada, medíocre, tirana a respeito de Deus. Você quer saber quem Jesus é? Você quer conhecer o caráter de Jesus? Você quer conhecer o caráter de Deus? Você quer conhecer o coração de Deus? A gente precisa olhar para Jesus. Sabe aquele Deus malvado que seu pai ou sua mãe talvez tenha te ensinado e você carrega isso no coração até hoje? Sabe aquele Deus tirano e vingativo que talvez algum tipo de igreja ou de religião ou de comunidade tenha talvez lhe passado e você carrega talvez isso na alma, essa percepção de um Deus malvado? Você tem dificuldade de entender a graça de Deus. Você tem dificuldade de entender a misericórdia de Deus, a bondade de Deus. Eu tenho uma palavra de cura para o seu coração. Olhe para Jesus e então perceba e compreenda quem de fato Deus é. Porque Jesus veio trazer vida e luz. Jesus veio para nos fazer filhos de Deus. Mas Jesus também veio para nos revelar o Pai. E aí é muito interessante que Paulo também vai dizer algo semelhante. Vai dizer assim: Deus, o Deus invisível, revelado na pessoa de Jesus, a mais perfeita e plena revelação de Deus está na pessoa do Cristo, porque Ele é o Deus encarnado. Eu quero convidar você a ficar em pé nessa noite. Nós vamos exaltar ao Senhor nessa hora. Nós vamos glorificar o nome de Jesus. E nós vamos nos render em gratidão a Ele. Porque lá estava Ele na eternidade. Antes da matéria, antes de todas as coisas. No seio do Pai, na comunhão do Pai. Mas Ele decide descer. Ele decide vir até nós. O Verbo, a palavra, se fez como um de nós, um ser humano, e habitou em nosso meio, e habitou entre nós. E essa descida na nossa direção é para que a gente viva a vida dele, é para que a gente viva na sua luz, é para que a gente viva na sua presença. Essa vinda até nós é para que sejamos acolhidos como filhos. Essa vinda até nós é para nos revelar o verdadeiro rosto de Deus.
O verdadeiro rosto do Pai é revelado na pessoa do Cristo. O coração de Deus revelado na pessoa de Jesus. As obras de Deus reveladas na pessoa de Jesus. Oh, meu irmão, que todas as suas crises quanto à percepção de Deus e do divino se resolva olhando para Jesus, aquele que toca o leproso, acolhe o paralítico, alimenta famintos, e que na cruz diz: Pai, perdoa, porque eles não sabem o que fazem.